Comecei a trabalhar lá em março de 2022. Turno das 7 da manhã às 7 da noite. Rotina tranquila. Dona Marina era lúcida demais para a idade. Conversava bem, lia jornal todo dia. Gostava de tomar café olhando para o quintal. No primeiro dia, a filha dela, Dona Vera, me apresentou a casa com pressa. Tinha reunião no trabalho e precisava sair logo. Então foi tudo meio corrido. Esse é o quarto dela. Banheiro adaptado aqui, cozinha ali, remédios nesse armário, telefone de emergência na geladeira. Qualquer coisa me liga. Antes de sair, ela parou na porta da sala e apontou para um relógio de parede antigo. Daqueles de pêndulo, madeira escura, números romanos, ponteiros dourados. Estava pendurado na parede principal, bem em cima do sofá. Só um detalhe. O relógio da minha mãe parou de funcionar há uns 5 anos. A gente já levou em 3 relojoeiros diferentes. Ninguém conseguiu arrumar. Ela faz questão de manter ali, porque foi presente do meu pai. Então não mexe. Tá, deixa parado mesmo. Achei estranho, mas não questionei. Trabalho é trabalho. Se a família quer um relógio quebrado na parede, o problema é deles. Anotei mentalmente e segui. Os primeiros dias foram de adaptação normal. Conhecer o ritmo da Dona Marina, os horários de remédio, as manias dela. Ela gostava de almoçar sempre meio-dia em ponto. Não aceitava comida requentada. Preferia tomar banho de tarde, essas coisas. O relógio eu mal reparava. Era só mais um móvel antigo numa casa cheia de antiguidade. Ficava ali parado, marcando 3 horas e 15 minutos. Os ponteiros travados naquela posição há anos. Foi na segunda semana que aconteceu a primeira coisa estranha. Eu estava na cozinha preparando o almoço. Dona Marina estava na sala lendo o jornal. Tudo tranquilo, quando de repente escutei um barulho que me fez largar a colher. Era o som de um relógio de pêndulo funcionando. Tic-tac, tic-tac, nítido, vindo da sala. Saí da cozinha rápido e vi a Dona Marina de pé na frente do relógio, olhando para ele com uma expressão que eu nunca tinha visto. Era medo misturado com tristeza. E o relógio estava funcionando. O pêndulo balançando. Os ponteiros se movendo devagar. Dona Marina, a senhora mexeu no relógio? Perguntei me aproximando. Ela virou para mim com os olhos marejados. Não mexi, Marcelo. Ele ligou sozinho. E quando ele liga é porque alguém vai embora. Senti um frio na espinha, mas tentei racionalizar. Relógio antigo às vezes dá esses pulos. Mecanismo que trava e solta. Coisa de peça velha. Não precisa se preocupar. Vou ver se consigo desligar. Me aproximei do relógio, coloquei a mão no pêndulo para segurá-lo. E na hora que toquei, ele parou sozinho. Os ponteiros travaram de novo. O tic-tac cessou e ficou aquele silêncio pesado. Pronto, parou. A senhora pode ficar tranquila. Falei tentando acalmá-la. Ela balançou a cabeça devagar. Você não entende, Marcelo? Toda vez que esse relógio liga sozinho, alguém da família morre em 3 dias. Aconteceu quando meu marido morreu, quando minha irmã morreu, quando meu filho morreu. O relógio avisa. Eu não sabia o que dizer. Fiquei ali parado, segurando o pêndulo travado, tentando processar aquilo. A mulher estava falando sério. Acreditava de verdade naquilo. Dona Marina, com todo o respeito, mas a senhora não acha que pode ser só coincidência? Relógios antigos fazem isso, dão defeito, ligam e desligam. Ela me olhou com aquele olhar de quem já viveu demais e viu coisa demais. Tomara que você esteja certo, Marcelo. Tomara. Tentei tirar aquilo da cabeça. Voltei para a cozinha. Terminei o almoço. Segui a rotina. Mas ficava de olho no relógio, esperando ele ligar de novo. O que seria ridículo porque relógio não tem vontade própria. Mas mesmo assim, eu olhava. 2 dias depois, numa quinta-feira de manhã, a filha da Dona Marina me ligou chorando. O irmão dela, filho mais novo da Dona Marina, tinha sofrido um infarto durante a noite e não resistiu. Tinha morrido no hospital de madrugada. Fiquei em choque. Não tanto pela morte,
Infelizmente, na minha profissão, a gente lida com isso. Mas pela coincidência, o relógio tinha ligado na segunda. O filho morreu na quinta. 3 dias. Exatamente 3 dias. Quando cheguei na casa naquela manhã, para dar a notícia para Dona Marina, ela já sabia. Estava sentada na sala olhando para o relógio, com uma expressão de resignação. Eu sabia, Marcelo. Eu sabia que era o meu menino. O relógio me avisou. Fiquei uns dias sem saber o que pensar. Queria acreditar que tinha sido só coincidência, que a Dona Marina tinha forçado uma conexão entre o relógio e a morte do filho, porque estava em luto. Mas lá no fundo, uma parte de mim começava a duvidar. Passou 1 mês. A vida voltou ao normal. Dona Marina ficou mais quieta, mais introspectiva, mas seguia a rotina. E eu tentei esquecer o episódio do relógio. Até que aconteceu de novo. Era uma terça-feira de tarde. Eu estava dando banho na Dona Marina, ajudando ela a se vestir depois, quando escutei de novo aquele som vindo da sala. Tic-tac, tic-tac. O pêndulo balançando. Dona Marina ouviu também e ficou pálida na hora, Marcelo. Ele ligou de novo. Disse com a voz tremendo. Terminei de ajudá-la a se vestir o mais rápido que pude e fomos para a sala. E lá estava o relógio funcionando. Ponteiros se movendo, marcando agora 4 horas e 20 minutos. Não, não de novo. Sussurrou Dona Marina, segurando meu braço. Eu queria acreditar que era defeito. Queria, mas depois do que tinha acontecido não conseguia mais ignorar. Dona Marina, quem mais tem na família? Perguntei, tentando pensar rápido. Ela começou a listar. Minha filha Vera, minha neta Camila, meu irmão que mora em Curitiba, minha prima que está doente, e foi falando com desespero crescente na voz. Vamos ligar para todo mundo agora, confirmar que estão bem. Pedi. Passamos a tarde inteira ligando. Todo mundo estava bem, ninguém doente, ninguém em perigo aparente. Mas Dona Marina não se acalmava. O relógio continua ligado. Marcelo, alguém vai morrer em 3 dias. E dessa vez o relógio não parou sozinho. Continuou funcionando o resto do dia, a noite toda. Até eu ir embora às 7 da noite, ele ainda estava lá. Tic-tac, tic-tac. Implacável. Na quarta-feira, quando cheguei, o relógio ainda funcionava. Dona Marina mal tinha dormido. Ficou a noite toda acordada, ouvindo aquele som, ligando para os parentes de hora em hora, para confirmar que estavam vivos. Na quinta-feira, a mesma coisa. Todo mundo bem, mas a tensão estava insuportável. O relógio não parava, como se estivesse contando regressivamente para algo inevitável. Na sexta-feira, o terceiro dia, acordei com uma sensação ruim no estômago. Me arrumei mais rápido que o normal. Saí de casa mais cedo. Queria chegar logo na casa da Dona Marina, confirmar que ela estava bem. Quando estava chegando perto do sobrado, vi uma ambulância na porta. O coração disparou. Corri. Subi a escada da frente. A porta estava aberta. Entrei e vi os paramédicos na sala. A filha Dona Vera chorando. E a Dona Marina deitada no sofá, imóvel. O que aconteceu? Gritei, me aproximando. Dona Vera se virou para mim com o rosto vermelho de tanto chorar. Ela não acordou hoje. Marcelo, fui trazer café da manhã para ela e encontrei assim. O médico disse que foi um AVC durante o sono. Ela não sofreu. Olhei para o relógio na parede. Os ponteiros estavam parados de novo, travados. O pêndulo imóvel, marcando 7 horas e 10 minutos, quase o horário exato que eu costumo chegar para o trabalho. O relógio tinha avisado, mas não sobre alguém da família distante. Tinha avisado sobre ela mesma. Fiquei uns dias em choque, sem conseguir aceitar aquilo. A Dona Marina sabia que ia morrer. O relógio tinha avisado ela. E ela passou 3 dias em agonia, esperando, achando que seria outra pessoa. Mas no final, era ela. No velório conversei com Dona Vera. Contei sobre o relógio, sobre as outras vezes, sobre como a mãe dela acreditava naquilo. E ela confirmou.
É verdade, Marcelo. Minha mãe sempre disse que aquele relógio era amaldiçoado, que meu avô tinha comprado de um antiquário que avisou que ele tinha uma história ruim. Mas meu avô não acreditou e comprou assim mesmo. Perguntei se ela ia se livrar do relógio agora, e ela disse que sim, que ia levar para um padre benzer e depois ia quebrar e jogar fora, que não queria aquilo na família. Mas antes de fazer isso, ela me chamou na casa para buscar umas coisas que a dona Marina tinha deixado para mim. Umas roupas, uns livros, uma caixa de bombom que ela guardava. Essas lembranças. Quando entrei na sala vazia, com os móveis cobertos com lençol, o relógio ainda estava lá, pendurado na parede, parado, marcando 7 e 10. Me aproximei dele. Olhei para os ponteiros, para o pêndulo travado, e senti uma raiva estranha, como se aquele objeto tivesse roubado 3 dias de paz da dona Marina, como se ele tivesse o poder de avisar, mas não de evitar. Encostei a mão no vidro da frente e sussurrei. Você avisou, mas não salvou ela. Que tipo de maldição é essa? E juro por tudo que naquele momento, com a casa vazia, ninguém além de mim ali, escutei um tic-tac, uma única vez, como se fosse uma resposta, como se o relógio estivesse dizendo eu não salvo, eu só aviso, o resto não é comigo. Saí dali e nunca mais voltei. Soube depois que Dona Vera tentou quebrar o relógio, mas não conseguiu. A madeira era dura demais, o vidro não rachava. Então, ela acabou doando para um antiquário, que aceitou mesmo depois de ouvir a história. Às vezes eu penso nesse relógio. Será que está em outra casa agora, pendurado em outra parede, parado, esperando o momento de ligar de novo e avisar alguém que o tempo daquela pessoa está acabando? E penso na dona Marina, que passou os últimos 3 dias da vida dela, sabendo que alguém ia morrer, ligando para todo mundo, verificando, preocupada, sem imaginar que o aviso era para ela mesma. Tem gente que diz que objetos não têm poder, que são só coisas, madeira, metal, vidro. Mas eu aprendi que tem objeto que carrega história, que absorve acontecimento, que vira testemunha de tanta morte que acaba virando mensageiro. Hoje, quando eu entro numa casa nova para cuidar de alguém, a primeira coisa que eu faço é olhar para as paredes, procurar relógio antigo. E se eu ver um parado, travado, sem funcionar há anos, eu peço com educação para a família tirar dali. Invento qualquer desculpa. Porque trabalho é importante. O salário faz falta. Mas tem aviso que é melhor não receber. Tem contagem regressiva que é melhor não ouvir. E tem relógio que deveria ter ficado parado para sempre, no antiquário de onde nunca deveria ter saído. Essa foi a primeira história sobre um cuidador que viu um relógio avisá-lo 3 dias antes da morte de sua patroa. Mas prepare-se, porque a próxima história é ainda mais perturbadora. Uma enfermeira que descobriu que pulseiras hospitalares queimam sozinhas, marcando pacientes que vão morrer. E diferente do relógio que avisa com dias de antecedência, a pulseira às vezes marca com apenas horas. Mas antes de continuar, se você está sentindo aquele arrepio, deixa aquele like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Segundo relato, o que eu vou contar aconteceu durante meus plantões noturnos na ala C, enfermaria de clínica geral, 20 leitos divididos em 2 corredores, pacientes com as mais diversas patologias. Alguns ficam dias, outros semanas. Alguns não saem de lá a não ser para o necrotério. Quando você trabalha com morte, aprende a criar distância emocional. Senão não aguenta. A gente se apega ao protocolo, ao procedimento, ao técnico, porque o emocional sufoca. Comecei os plantões noturnos na ala C em agosto de 2023, sempre no turno das 7 da noite às 7 da manhã. Equipe pequena, 2 enfermeiras, 4 técnicos de enfermagem,
Um médico plantonista que ficava mais na emergência do que com a gente. Logo na primeira semana reparei que o leito 7 tinha uma rotatividade estranha, enquanto os outros leitos mantinham o mesmo paciente por dias ou semanas. O leito 7 trocava de paciente quase toda semana, às vezes até mais rápido. Perguntei para a Mariana, enfermeira mais antiga, sobre aquilo, e ela deu uma risada, sem achar graça. Ah, o leito 7. Você vai se acostumar. É o leito da rotatividade. Entra e sai. Entra e sai. Se tiver vaga, coloca no 7, que logo abre de novo. Achei a resposta estranha, meio mórbida, mas não insisti. Tinha protocolo para aprender, rotina para pegar. Não ia ficar questionando superstição de corredor. Foi no meu quarto plantão que reparei no primeiro detalhe que não saiu mais da minha cabeça. Eu estava fazendo a checagem noturna, conferindo pulseiras de identificação dos pacientes, nome completo, data de nascimento, número do prontuário, procedimento básico, mas essencial. Quando cheguei no leito 7, uma senhora de uns 70 anos internada com pneumonia, peguei a pulseira dela para conferir, pulseira branca padrão com os dados impressos. Só que quando olhei para o plástico, reparei que tinha uma mancha na pulseira. Não era sujeira, era como se o plástico tivesse sido queimado de leve. Uma marca amarronzada bem no meio do nome da paciente, cobrindo parte das letras. Achei estranho. Pulseira queimada, como isso acontece? Chamei a técnica de enfermagem, Cássia, e mostrei, olha isso. A pulseira da Dona Lourdes está com uma marca estranha. Vamos trocar. Cássia olhou, franziu a testa. É, melhor trocar mesmo. Vou pegar uma nova. Trocamos a pulseira. Eu mesma coloquei a nova no pulso da Dona Lourdes, conferi os dados. Estava tudo certo. Pulseira branca limpa, sem marca. 2 dias depois, quando fui fazer a ronda de novo no leito 7, a Dona Lourdes não estava mais lá. O leito estava vazio, lençol trocado, pronto para o próximo. Perguntei para a Mariana. E a Dona Lourdes? Ah, ela faleceu ontem de manhã. Complicação respiratória. Tentaram reanimar, mas não teve jeito. Ela respondeu sem tirar o olho da papelada. Senti um aperto no peito. Não pelo óbito em si, infelizmente é parte do trabalho, mas pela sequência. Pulseira com marca estranha, troca da pulseira, morte em 2 dias. Tentei não pensar muito nisso. Coincidência. A paciente estava grave. Pneumonia em idoso é complicado. 1 semana depois, entrou-lhes um paciente novo no leito 7, homem de 56 anos, AVC isquêmico. Quadro estável, mas precisando de monitoramento. Fui colocar a pulseira de identificação nele. Pulseira branca nova tirada do estoque. Conferi os dados na impressão antes de colocar. Nome completo, data de nascimento, prontuário, tudo certinho. Coloquei no pulso dele. Fechei o lacre. Pronto. 3 horas depois, passando de novo pelo leito 7 para checar sinais vitais. Olhei para a pulseira do paciente e senti um frio percorrer minha espinha. Tinha uma marca na pulseira, a mesma marca amarronzada, como se o plástico tivesse sido queimado, bem em cima do nome dele. Fiquei paralisada olhando aquilo. Eu tinha colocado aquela pulseira há 3 horas. Ela estava limpa, sem marca nenhuma. Como que apareceu isso? Chamei a Cássia de novo. Olha que chamo, fasta que é bicien. A pulseira do seu João está com a mesma marca que tinha na da Dona Lourdes. Como isso acontece? Ela chegou perto, olhou, e eu vi o rosto dela mudar. Ela ficou pálida, deu um passo para trás. Juliana, melhor você perguntar para a Mariana. Ela falou baixo. Por quê? O que tem? Pressionei. Só pergunta para ela. Insistiu, e saiu rápido. Fui atrás da Mariana. A encontrei na sala de enfermagem e contei sobre a marca na pulseira, sobre a coincidência com a Dona Lourdes. Ela suspirou fundo, fechou a porta da sala e me encarou. Juliana, você é nova aqui, então vou te contar uma coisa que não está em protocolo nenhum. A gente evita falar sobre isso, mas você tem direito de saber. Senta, pediu.
apontando para a cadeira. Sentei com o coração acelerado. O leito 7 tem uma história, continuou ela. Há uns 3 anos, teve um paciente lá, homem jovem, 30 e poucos anos. Acidente de moto, politrauma. Ele estava estável, mas começou a piorar durante a noite. Chamamos o médico, tentamos tudo. Mas ele teve uma parada cardíaca súbita e não conseguimos reanimar. Pausou, olhando para a mesa. O corpo dele estava sendo preparado pela equipe da necropsia, quando repararam numa coisa estranha. A pulseira de identificação dele estava queimada. Marca marrom bem no meio do nome. Todo mundo que viu achou esquisito, mas ninguém deu muita importância. Acidente acontece. Pulseira. Perto de alguma fonte de calor, talvez. Mas aí começou a acontecer com outros pacientes do leito 7. Pulseira com marca. E sempre, o paciente morria em questão de dias, às vezes horas. No começo achamos que era coincidência, mas depois de 5, 6 casos, a gente teve que admitir que tinha um padrão. Parei de respirar por um segundo. Então a marca na pulseira é um aviso de morte? Mariana balançou a cabeça. A gente não sabe explicar. Ninguém sabe. Mas sim, quando aparece a marca na pulseira do leito 7, o paciente não dura muito. E por que vocês não interditaram o leito? Por que continuam colocando gente lá? Perguntei, incrédula. Porque não dá, Juliana. O hospital está sempre lotado. A gente não pode tirar um leito de uso por superstição. Imagina explicar isso para a direção. Além disso, tentaram trocar o leito de número uma vez, mudaram para leito 17, mas a marca continuou aparecendo. Não importa o número. É aquela cama, aquele espaço. Então vocês sabem que o paciente vai morrer e não fazem nada? Fazemos tudo o que podemos, redobramos a atenção, monitoramos mais de perto. Mas a marca não é a causa da morte, Juliana. Ela é o aviso. Os pacientes morrem porque estão doentes. A marca só aparece antes de acontecer. Saí daquela conversa abalada. O resto do plantão mal consegui funcionar direito. Evitei passar perto do leito 7. Evitei olhar para o pulso do seu João. Mas 2 noites depois, durante a ronda das 3 da manhã, o alarme do monitor cardíaco do leito 7 disparou. Corri até lá. O seu João estava em parada. Chamei o código. A equipe veio. Tentamos reanimação por 20 minutos, mas não conseguimos trazê-lo de volta. Quando terminei o protocolo pós-óbito e estava retirando a pulseira do pulso dele para anexar ao prontuário, olhei para a marca amarronzada no plástico e senti uma mistura de raiva e medo. Aquela marca estava certa. Ela tinha avisado e não tinha nada que pudéssemos fazer. Depois disso, comecei a prestar atenção no leito 7 de um jeito diferente. Toda vez que entrava um paciente novo, eu checava a pulseira obsessivamente. No momento que colocava, 1 hora depois, 2 horas, 3 vezes por plantão. Se a marca não aparecesse, eu respirava aliviada. Se aparecesse, eu sabia que aquele paciente tinha pouco tempo. E sempre aparecia, não em todos, mas em muitos. Marca amarronzada surgindo do nada na pulseira branca. Às vezes em horas, às vezes em dias, mas sempre antes do óbito. Teve uma vez que entrou uma moça jovem no leito 7, 28 anos. Crise de asma grave, quadro aparentemente controlável. Coloquei a pulseira nela, pulseira limpa, sem marca. Fiquei aliviada. Checava de hora em hora. Passava o plantão inteiro sem a marca aparecer. Achava que dessa vez seria diferente, que ela ia sair de lá bem. Mas no último dia do meu plantão, umas 6 da manhã, fui fazer a última checagem antes de ir embora. E a marca estava lá, recém-surgida, ainda meio clara, mas visível. Meu coração disparou. Chamei a Mariana. Mostrei. Precisa avisar o médico. Intensificar o monitoramento. Ela está marcada. Mariana olhou, suspirou. Vou avisar, mas você sabe como funciona. Se vai acontecer, vai acontecer.
Fui embora daquele plantão com um peso enorme. Cheguei em casa e não consegui dormir. Fiquei pensando na moça, na marca, em como era injusto saber que alguém ia morrer e não poder fazer nada. No plantão seguinte, 2 dias depois, cheguei e o leito 7 estava vazio de novo. A moça tinha falecido durante uma crise respiratória súbita. Tentaram entubar, mas não deu tempo. Foi a gota d'água. Não aguentei mais. Fui falar com a supervisora de enfermagem. Contei tudo. Sobre a marca, sobre o padrão, sobre quantos pacientes eu já tinha visto morrer depois da marca aparecer. Ela me ouviu em silêncio e no final disse: Juliana, eu sei sobre o leito 7. Todo mundo que trabalha aqui há tempo sabe. Mas não existe protocolo para marca misteriosa em pulseira. Se você não está aguentando psicologicamente, posso te realocar para outro setor. Não quero ser realocada. Quero entender. Insisti. Não tenho que entender. Isso é hospital. Gente morre. Às vezes tem aviso, às vezes não tem. Você precisa decidir se consegue lidar com isso ou não. Saí daquela sala sem saber o que fazer. Pensei em pedir transferência, em largar o emprego, mas precisava do salário. E largar por causa de uma marca em pulseira parecia loucura. Decidi ficar, mas mudei minha abordagem. Sempre que entrava um paciente novo no leito 7 e a marca aparecia, eu fazia questão de passar mais tempo com aquela pessoa, conversar, confortar, garantir que nos últimos momentos eles não estivessem sozinhos. Não sei se ajudava, provavelmente não, mas me fazia sentir menos impotente. Teve um senhor, seu Antônio, 82 anos, câncer em estágio avançado, entrou no leito 7 já debilitado. Coloquei a pulseira, a marca apareceu no mesmo dia. Eu sabia que ele não tinha muito tempo, então sempre que passava pelo leito dele, parava, perguntava se precisava de algo, se queria conversar. Numa dessas vezes ele me perguntou: Moça, você sabe que eu vou morrer logo, não sabe? Engoli seco. O senhor está muito debilitado, seu Antônio. Estamos fazendo tudo o que podemos. Ele sorriu fraco. Eu sei, eu sinto. E tudo bem. Já vivi bastante. Só não queria morrer sozinho. O senhor não vai morrer sozinho. Prometi. E cumpri. Quando o monitor dele disparou 3 noites depois, eu estava ao lado da cama. Segurei a mão dele, conversei baixinho. E ele se foi com alguém ali, não sozinho num leito de hospital sem ninguém. Depois que ele partiu, retirei a pulseira do pulso dele, olhei para a marca amarronzada e pela primeira vez não senti raiva, senti respeito. Aquela marca tinha me avisado, tinha me dado tempo de preparar, de estar presente. Talvez fosse esse o propósito, não evitar a morte, mas avisar para que a gente pudesse fazer o possível para que ela não fosse tão solitária. Hoje ainda trabalho na ala C, ainda faço plantão noturno, ainda cuido do leito 7, e sempre que a marca aparece numa pulseira, eu não entro em pânico mais. Eu aceito. Aceito que tem coisas que a medicina não explica, que tem aviso que vem de lugar que a gente não entende, e que às vezes o nosso papel não é impedir a morte, é torná-la um pouco menos assustadora para quem está indo. Então, se você perguntar se eu acredito em marca misteriosa que aparece em pulseira hospitalar, eu vou dizer que sim, porque vi demais, presenciei demais e aprendi a respeitar. Trabalho é importante, salário faz falta, mas tem coisa que vale mais. E uma delas é não deixar ninguém partir sozinho, principalmente quando você foi avisado que o tempo está acabando. 2 histórias de trabalhadores comuns. 2 formas diferentes de ser avisado sobre morte. Um relógio que liga 3 dias antes. Uma pulseira que queima horas antes. Avisos que não podem ser ignorados, mas que também não podem ser impedidos. Se essas histórias te arrepiaram, deixa o like. Compartilha com aquele amigo que ama terror.
E inscreva-se no canal porque toda semana tem histórias novas. E lembra, às vezes os avisos estão ao nosso redor. A questão é se queremos vê-los ou não.